No De Cara com o Ex de hoje, a gente conversa com o jornalista investigativo Guilherme Amado. E diretor da Global Investigative Journalism Network, colunista no Platô BR, ele já passou por O Globo, Veja, Época, Metrópolis e ICL. Guilherme é autor do livro Sem Máscara, o governo Bolsonaro e a aposta pelo caos. Atualmente, prepara a biografia de Gal Costa e se dedica a um novo projeto, o Amado Mundo. Todo esse time está preocupado em trazer informação ou entretenimento de qualidade para te ajudar a pensar o mundo. A gente está fazendo tudo com muito carinho para você. Vem com a gente! Formado em Publicidade e Jornalismo pela PUC-Rio, ainda durante a faculdade, ele estagiou como editor na TV PUC. Ao longo da carreira, conquistou prêmios como o ESSO e o Tim Lopes e consolidou-se como uma das maiores referências do jornalismo investigativo no país. Guilherme, é um prazer conversar com você. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. Você começou a faculdade na publicidade e depois escolheu o jornalismo. O que te motivou a essa troca? Bom, primeiro, muito obrigado pelo convite. É sempre uma alegria falar com a PUC e voltar aqui ao campus. Eu me confrontei, tive a sorte de me confrontar ainda quando eu ainda estava na faculdade, era estagiário, trabalhando em agências de publicidade como redator publicitário, que era o que eu queria. Eu tive a sorte de me confrontar jovem com um questionamento que eu acho que muitas pessoas têm só mais velhos, muitas pessoas têm só mais velhas, que é sobre o propósito da tua carreira, com o teu propósito de vida, né? Isso tem uma combinação, você está feliz, está realizado. E eu não estava, eu trabalhava 10 horas por dia, às vezes, numa agência de publicidade, cheguei a trabalhar em 2, e no final do dia eu não me sentia realizado. Eu pensava assim, realmente eu trabalhei o dia inteiro para chegar a um título de publicitário de anúncio, a um roteiro de rádio, que eu entendo perfeitamente e acho super legal que outras pessoas consigam se realizar dessa maneira. Eu não me realizava. Eu era muito idealista, sou muito idealista, e queria uma profissão em que eu sentisse que eu estava realmente melhorando o mundo. E aí eu pedi demissão das agências que eu trabalhava, eu estava no 7º período da faculdade, e decidi que eu concluiria o curso de publicidade e comecei a conversar com os professores e com amigos e conversar comigo mesmo sobre o que eu ia fazer a partir dali. E aí vários professores da PUC chegavam para mim e falavam assim, Guilherme, mas assim, você chegou aqui falando que você queria publicidade, a gente nunca questionou, era o que você queria, mas você é jornalista, você pensa que nem jornalista, você fala que nem jornalista, você tem um interesse jornalístico sobre a comunicação, mas você sempre falou que você queria publicidade e a gente deixava. Mas você é jornalista. E aí eu falava assim, não, mas porra, eu jornalista? Não, eu não sou jornalista, porque jornalista... Eu sempre tive uma visão que o jornalista morreria de fome, desempregado, super mal pago e tal. E eu depois eu só fui entender mais velho que essa foi a grande razão pela minha resistência desde o início de fazer jornalismo. E eu me iludia que a publicidade era um caminho natural de prosperidade. E aí foi quando eu falei, não, e aí muitas pessoas falaram assim, cara, vai para o jornalismo, você tem talento, a publicidade também é difícil, também tem questões, você não vai ser necessariamente um caminho dourado. Eu falei, cara, vou fazer jornalismo. Aí comecei a puxar cadeiras de jornalismo ainda no 8º período de publicidade, e a partir dali só puxei as restantes e concluí com 2 habilitações, que na época era publicidade e propaganda, e a segunda em jornalismo. Você falou de ter um perfil jornalístico. Como que o jornalismo político entrou no seu radar? Assim, a área especializada. Eu sempre adorei política, mas tinha uma dúvida no início da profissão se eu iria para o jornalismo cultural ou jornalismo de política. Eu fui estagiário do Globo, e no Globo, naquela época, o estagiário pulava de editoria em editoria ao longo de um ano para ter uma experiência em várias editorias. E na Nacional, que é o nome da editoria de política do Globo, você ficava uma semana só. E eu não me destaquei na Nacional, porque basicamente você ficar uma semana, você tinha, cobrindo política no Rio de Janeiro, né, o estágio era aqui no Rio, você tinha que ter uma sorte de naquela semana ter
um grande acontecimento de política nacional, para você ter contato com política nacional. E na minha semana não teve. E aí, quando eu estava em outubro do ano do estágio, né, o estágio terminava em dezembro, e era a minha vez do Extra, do jornal Extra, porque o estágio era no Globo e no Extra. E eu estava na editoria de geral, já tinha passado por Cultura do Globo, tinha ido bem tinha publicado uma capa de segundo caderno, tinha publicado matéria no Prosa e Verso, tinha um encaminhamento ali para talvez virar um estagiário de cultura. E aí, na geral do Extra, eu fiz umas matérias de segurança pública, mexendo com Excel, uma coisa lá, dados, né? Uma época que pouca gente fazia com jornalismo de dados. E aí o editor chegou para mim e falou assim, vem cá, o que você quer da vida? Aí eu falei, eu quero ser repórter, não quer dizer que eu não quero vir pro Extra, né? Aí ele falou assim, não, mas eu falei, mas eu gosto muito de jornalismo cultural. Aí ele falou assim, bom, você quer ser repórter do Prosa e Verso, né? Deu uma sacaneada assim, tipo, você quer a vida confortável de ficar falando sobre livro. Aí eu falei, pode ser legal, não sei o que. Ele falou, olha, eu te contrato agora, você pula a etapa do estágio, se você já pula a etapa de trainee, te contrato, segunda-feira você começa como repórter de polícia. Aí eu, repórter de polícia, mas assim, eu mal sabia a diferença de PM para polícia civil. E o que eu vou fazer com repórter de polícia? Não, repórter de polícia. E aí várias pessoas falaram, cara, você vai ter um choque de jornalismo na veia, vai. E eu fui, prendi a respiração, fui. E foi maravilhoso, assim, porque cobrir polícia, começar cobrindo polícia me ensinou muito. Era a época das unidades de polícia pacificadoras no Rio de Janeiro, que era um projeto de ocupação militar das favelas, e que deveria ser seguido a ocupação social, mas não foi, e você conseguia andar nas favelas como jornalista com segurança. E eu fiz isso em todas as favelas pacificadas, foram 2 anos e meio, cerca de 2 anos e meio, foi até menos, foram 2 anos muito ricos, que eu subi todas as favelas do Rio de Janeiro, de crachá, gastei muita sola de sapato, cobri operações policiais, fora, na cobertura de favela tinha, na cobertura das UPPs tinha matérias de polícia, mas tinha uma cobertura de favela social, de política pública, de problema de água, de questão da chegada daquela oferta de políticas públicas naqueles lugares. Então me ensinou também aquilo, a cobrir a administração pública, né, a fazer uma cobertura muito ampla. E aí nesse meio tempo, caiu o helicóptero com o filho do Sérgio Cabral, com a nora do Sérgio Cabral, que morreu. Eu cobri, eu estava no plantão, cobri aquele assunto. E o motorista é ótimo, o piloto do helicóptero era um ex-doleiro, tinha sido um doleiro. E eu dei esse furo, foi a manchete do Extra. O Globo naquela época dava uma bela protegida no Sérgio Cabral, não falava mal do Sérgio Cabral. E o Extra não, o Extra tinha mais liberdade. E aí eu comecei a fazer uma investigação de Sérgio Cabral em 2011, que ninguém falava mal de Sérgio Cabral no Rio de Janeiro. E aí eu vou e consigo a lista de clientes da Adriana Anselmo, que era a mulher do Sérgio Cabral, advogada, e eu chego com a lista de clientes dela, que era uma manchete de qualquer jornal que se prezasse, era maravilhoso. Eu acho que ali foi onde a investigação me pegou, né? A investigação em política, que foi onde eu me especializei, né? E coincidentemente, nessa época chegou no Twitter uma mensagem para mim de um camarada chamado Jimmy Amora, um grande jornalista que tinha ido para Brasília, tinha sido do Globo, cobrindo cidade. Eu fui estagiário dele quando ele cobria a cidade ele tinha ido para Brasília para trabalhar na Folha de São Paulo. E ele mandou uma mensagem assim: Guilherme, tem uma vaga aqui no Correio Brasiliense, um amigo meu está procurando para ser repórter investigativo de política no Correio Brasiliense. Você se interessa? Eu falei, claro. Aí o editor veio ao Rio, me entrevistou, me contratou. Eu nunca tinha pisado em Brasília, tinha 2 anos de profissão. Tinha exatos 2 anos dessa contratação como repórter de polícia para esse momento. Em outubro, dia 11 de outubro de 2011, eu chego a Brasília, chego em Brasília para ficar. E estou lá até hoje, 14 anos. Nesse meio tempo, eu fiz investigação de crime organizado em tráfico de drogas internacional, foi como eu ganhei o ESSO, mas basicamente o que eu me especializei foi investigação de
crime organizado na política, porque basicamente é isso, assim. E aí vieram outras investigações, né? Mas sempre muito ligado ao poder, né? De certa maneira. Aí nos últimos anos eu fiz muita investigação de assédio sexual, o caso Márcio Smelling, o caso Silvio Almeida, é poder, cada um na sua área diferente. E eu gostei que você abriu a fala dizendo que eu sou jornalista investigativo, e que, de certa maneira, eu acho que é uma boa definição, porque eu tenho um olhar investigativo sobre várias áreas do jornalismo, né? Então, por exemplo, entrevista, que é um troço que eu amo fazer. Então, hoje aqui o que me trouxe ao campus foi entrevistar a Miriam Leitão e o Mário Sérgio Cortella. Cara, mas eu tenho ali uma curiosidade investigativa. Eu comecei a perguntar da biblioteca da Miriam, eu queria saber tudo da biblioteca da Miriam, como ela é organizada, o que ela lê, o que ela prefere ler, se é ficção, não ficção e tudo, que eu acho que, de novo, você falou de jornalismo investigativo, mas nada mais é do que a bela e crua curiosidade que é a matéria-prima que qualquer jornalista tem que ter. Você já foi alvo de ataques pessoais políticos, né? Nesse contexto de hostilidade crescente ao jornalismo, qual é o papel das associações de jornalismo investigativo das quais você faz parte, como a Abrage? É fundamental, a Abrage e outras associações, como a AJOR, as associações patronais, né, como a Associação Nacional de Jornais, a ABERT, de televisão e rádio, elas têm a missão de zelar, cada uma no seu, como em sindicatos também, né, no sentido da categoria jornalística, cada um zelar a partir do seu escopo de trabalho pelo jornalismo, pelos jornalistas, pela liberdade de imprensa, pela liberdade de expressão, pela formação profissional, pela transparência de acesso à informação, nas suas diferentes áreas. Todas as associações, elas precisam ser cada vez mais robustecidas, valorizadas, defendidas, e precisa de nós. Então, assim, vocês aqui, ó, eu tô falando aqui com 6 colegas que eu tô vendo aqui, você, Brenda, e mais 5 colegas por trás das câmeras. Essas associações são nossas, né? É claro que as patronais não se aplicam, porque nenhum de nós aqui é dono de TV, então não estamos na Abrage, mas a Abrage, por exemplo. Todos nós aqui podemos estar na Abrage, devemos estar na Abrage, conhecer, trabalhar, encarar essas associações como nossas defensoras, né? E quanto mais robustas elas estiverem, mais atuantes elas forem, mais fortes nós, enquanto repórteres, editores, cinegrafistas, né, os jornalistas que estão nas várias posições, mais capazes e fortes, como eu falei, nós estaremos. E você já passou pelas principais redações do país, né? Agora você está se dedicando a um projeto novo. O que te levou a criar o Amado Mundo? Eu acho que o Amado Mundo ele é fruto de um amadurecimento profissional que me levou a entender que eu precisava construir alguma coisa em que eu pudesse realmente colocar ali toda a energia que eu tenho para dar no jornalismo. Eu fui muito feliz em quase todos os lugares que eu trabalhei, mesmo nos lugares de onde eu saí ou fui saído, como no caso do Metrópolis e do ICL, que eles pediram para eu sair, eles me mandaram embora. Em todos esses lugares eu fui sempre muito feliz e sempre fui muito de peito aberto, assim, eu não sei fazer as coisas pela metade, me doar parcialmente. Eu amo o jornalismo de uma maneira visceral, mas eu sempre estava na casa do outro, e na casa do outro você tem que aceitar as regras do outro, né? E eu gosto da ideia, não de criar as minhas regras, mas eu gosto de estar num lugar em que os jornalistas criam as regras. E eu acho que isso talvez seja a grande mudança que eu proponho no Amado Mundo. Assim, a gente tem uma visão muito horizontal de tudo. É claro que para várias questões a última palavra é minha. Cara, mas eu decido depois de conversar com o máximo de pessoas possível, né? A gente até hoje não teve nenhum grande dilema, mas a gente tem decisões editoriais diárias. E tudo é muito horizontal. E eu aprendo demais ouvindo as outras pessoas. Eu aprendo muito com essa construção. E essa horizontalidade,
em nenhum lugar que eu trabalhei ela existiu. Todas as redações que eu trabalhei, elas são muito verticais. E isso é muito da cultura jornalística e eu não acredito nisso. Eu me lembro, um dos maiores ídolos que eu tenho na profissão é o Hélio Gaspari. Então, who is me na fila do pão para questionar o Hélio Gaspari, mas eu vou me permitir a ousadia. O Hélio tem, uma vez num congresso da Brage, que ele foi homenageado, ele falou que as redações precisavam, mas ele falou num outro contexto, ele falou o seguinte, que as redações precisavam de diretores de redação muito fortes para fazer frente às investidas do comercial, as investidas dos CEOs, as investidas da igreja no Estado, do Estado na igreja, né, na separação igreja e Estado que a gente precisa ter. Eu concordo, mas portanto, não estou discordando dele. Eu nunca consegui achar nada que eu discorde do Hélio Gaspari. Não foi dessa vez. Mas a figura do chefe de redação forte, ela pode ser entendida numa redação como a figura que manda e a cadeia obedece. Toda redação preza por isso. Um chefe de redação que descobre que uma ordem dele não está chegando na ponta sendo cumprida, a grande maioria deles tem faniquitos, assim, ficam nervosíssimos e não gostam. Eu não acredito nisso. Eu acredito, e tenho tido provas diárias disso no Amado Mundo, que, cara, você, ainda mais no cenário de transformação de mídia como a gente vive, você aprende muito com o estagiário. Você aprende muito com a cadeia inteira, porque nenhum de nós sabe tudo. E essa talvez seja a grande razão por que criar uma coisa nova, de uma cultura diferente, de proposto a fazer um jornalismo que eu acredito, que nenhuma empresa que eu trabalhei foi exatamente como eu quis, porque é óbvio, né? Nunca, por mais incríveis que tenham sido todas as minhas experiências, nunca vai ser da maneira exatamente como eu sonho que seja, porque isso cabe a mim arregaçar as mangas e concretizar. O que muda quando você sai de uma estrutura mais estabelecida em grandes veículos para um veículo nativo digital? Eu acho que o maior desafio é você criar essa estrutura do zero, né? E eu aos poucos eu estou criando. Assim, hoje a gente tem uma advogada que faz o jurídico, a gente tem um financeiro terceirizado, eu tenho um administrativo, eu tenho dentro desse administrativo uma pessoa que cuida do RH, eu tenho uma diretora comercial, tenho uma estagiária de marketing que se reporta a ela. Essa estrutura toda, que é uma estrutura à parte do editorial e do audiovisual, eu tive que criar aos poucos. Isso eu imagino que deva fazer muita falta num veículo novo. Graças ao bom Deus eu estou tendo a chance de conseguir fazer, porque publicitariamente a gente está indo bem. A mesma coisa na parte editorial. Então a gente tem uma diretoria audiovisual, que o diretor é um ex-aluno da PUC, Luiz Gustavo Ferraz, que eu conheci no Comunicar, e é um grande amigo, é meu padrinho de casamento e tenho a sorte de ter ele no Amado Mundo, que é a mesma coisa, ele está estruturando. Então agora a gente já tem abaixo do Luiz Gustavo, a gente tem um diretor de núcleo. A gente quer ter diretorias de núcleo, a gente já tem um diretor de núcleo, que é um ex-aluno da PUC também, Diogo Cavour. Abaixo dos diretores, a gente tem os editores de vídeo, a gente tem um motion designer. Então, essa especialização que as grandes estruturas têm, para o pequeno é muito difícil. É muito difícil. E, de novo, é um luxo estar conseguindo fazer isso graças à publicidade, que é o meu modelo de negócio. Mas eu tenho clareza que 99% dos meios que começam nativos digitais não tem isso. Você está escrevendo a biografia da Gal Costa. Quais os desafios desse gênero e o que muda em relação ao livro-reportagem? Né? Então, eu não estou ainda, mas eu estou pesquisando. E o Rui Castro, que é outra pessoa também que eu não consigo encontrar discordâncias, o Rui Castro ensina que a gente só começa a escrever depois de terminar de pesquisar. Então, estou na fase de pesquisa ainda e vou demorar ainda bastante tempo. O que muda em relação a outros gêneros literários? É difícil pra cacete. Eu sabia que era difícil, mas eu não imaginava que era tanto. Porque olha que coisa maluca que é a biografia. Primeiro, existe o termo da ilusão biográfica, né, que é uma ilusão de que você consegue contar a vida de uma pessoa. É impossível do ponto de vista físico você contar a vida de uma pessoa, porque se você for contar a vida de uma pessoa, você vai ter que ser capaz de dizer que um dia ele estava falando com a Brenda Guzmão na PUC e reproduzir cada vírgula do que eu falei. Isso é impossível, né? Só que você começa a entrar numa que você vai conseguir chegar a isso. Você começa a se iludir. Então, eu
começo a querer saber coisas da Gal que são dificílimas de descobrir, começar pelo fato dela não estar mais aqui, né? E não necessariamente, se eu perguntasse para ela, ela me falaria a verdade. E não necessariamente a memória dela se traduziria na verdade, né? Então é muito interessante e muito desafiador você, além de ter que fazer essa escolha, você também tem que lidar com essas várias fontes para uma biografia. Eu lido com documentos, já consegui e-mails dela, por exemplo. Eu lido com entrevistas, que são memórias, que têm que ser confrontadas com outras memórias, que têm que ser confrontadas com documentos, que têm que ser confrontadas com versões publicadas, porque as reportagens nada mais são do que versões publicadas, que têm que ser confrontadas com vídeos, porque graças a Deus muitas coisas estão filmadas, têm que ser confrontadas com áudios, que graças a Deus várias coisas são gravadas, e esse trabalho é deliciosamente enlouquecedor. Por isso eu não estou escrevendo ainda estou pesquisando. Qual a sua melhor lembrança nos tempos da faculdade e também no comunicar? Não sei se é melhor é difícil de dizer, mas eu posso contar algumas. Assim, eu adorava passar o dia inteiro na PUC, adorava. Eu fazia aula às 7 a 1, os 6 créditos, fiz a exceção do primeiro período, eu acho que eu fiz todos os outros, que o primeiro período a gente não escolhia, né? Acho que depois eu fiz até, só no último ano que eu estava estagiando aí e já tinha feito as 2 monografias e tal, eu só mantive o vínculo com a PUC para conseguir estagiar no Globo. Eu adorava passar o dia inteiro aqui, entrar cedíssimo e sair tardíssimo. Eu comecei a estagiar no Comunicar no primeiro período, na assessoria de imprensa. Eu era da turma da Clarice Abdala, que é uma professora que já morreu, que era uma querida, engraçada, o jeito engraçado, assim, um jeito meio aéreo, mas uma pessoa de um coração maravilhoso, super interessante. E ela tinha uma turma de estagiários que cortavam papel. Eu passava 4 horas da manhã cortando papel, fazendo clipping. Existia isso no mundo pré-digital. A gente cortava papel, tudo que saía sobre PUC, a gente tinha que fazer um clipping manual. E eu passei 4 horas eu passava 4 horas por dia fazendo isso. E nessa sala tinham 3 pessoas, éramos 5 estagiários, 4 ou 5 estagiários, 3 deles virariam meus padrinhos de casamento. Que são amigos meus até hoje, então eu fiz grandes amigos da vida no Comunicar. Depois eu trabalhei na rádio com a Clarice também, depois trabalhei na TV com a Mar Santab, Carmen Petit, Adriana Ferreira, como editor. E aí foi talvez nessa época que eu comecei a aprender da coisa de botar limite no carga de trabalho. Porque eu entrei para uma vaga de estágio no Comunicar, na vaga de edição, que era de 6 da tarde às 10 da noite. E aí eu entrava às 7 da manhã, morava em Jacarepaguá, entrava às 7 da manhã e tinha que sair às 10 da noite. Isso é impossível do ponto de vista do corpo humano. E eu ficava exausto, e aí eu tive que pedir demissão num estágio que eu estava adorando, que era ir aprendendo a mexer em Final Cut, era super legal, que era o estágio de edição de vídeo. Então, eu diria que naquele momento assim, tem muita história engraçada desse convívio com eles, e a lembrança disso, de estar num ambiente em que eu aprendia muito, tanto na faculdade quanto no Comunicar, e ambiente que eu fiz amigos da vida inteira, com muita alegria, muita leveza. Assim. Eu saí da PUC, eu senti uma falta da PUC nos primeiros anos, até hoje, assim, volta e meia, tanto que eu adoro vir pro campus, volta e meia eu pego assim, puta, que época gostosa que era da faculdade, como eu gostava daquele campus, eu gostava de estudar ali. E um dia eu ainda quero voltar para conviver nesse campo, seja estudando, dando aula, qualquer coisa, porque eu acho uma delícia estar aqui. Foi isso, muito obrigada, Guilherme. Valeu, obrigado.